Oi, oi! Nessa aula vamos falar sobre um assunto polêmico que é sobre dietas restritivas. Provavelmente você conhece alguém que já fez uma dieta muito restritiva, ou você é essa pessoa e você tem toda a experiência, né? Já sabe aí como que é o resultado final disso, ou o que acontece depois. E eu estou aqui primeiramente para falar que qualquer tipo de dieta, seja restritiva ou mais flexível, não é a solução. Tanto para quem busca saúde, para quem busca emagrecimento, autoestima, não é a solução. E por quê? Até porque se fosse fácil, se fosse apenas isso, seguir aquilo e pronto, todo mundo estaria bem. A questão é que a gente precisa ter a mudança de mentalidade, a gente precisa sim saber identificar qual fome a gente está sentindo, respeitar o nosso nível de saciedade, aprender a não exagerar, a ter mais saciedade. Então, não é apenas uma dieta. Mas aqui eu quero te falar, por que restringir um alimento que você gosta? Ver um alimento como proibido pode ser um tiro no pé e impedir o seu emagrecimento. Entrar dentro de um ciclo de dieta restritiva é algo que é muito difícil de sair, e cada vez mais você se sente frustrada, desanimada, fracassada por não conseguir dar continuidade. E é pior ainda quando você emagrece e depois você volta a ter o ganho de peso e fica sofrendo naquele efeito sanfona, cada vez mais difícil de sair. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para falar sobre o ciclo das dietas restritivas. Bom, então a gente sabe que hoje em dia tem muitas informações, né, sobre qual tipo de dieta é melhor para o emagrecimento. Antigamente tinha muitas dietas, dieta da sopa, dieta do dieta da maçã, enfim, muitas dietas super restritivas. E hoje nós vemos dois opostos, que ambos são ruins para a saúde e também pensando na relação com a comida, que é o quê? Obesidade, um extremo, e os transtornos alimentares, que é um outro extremo, e às vezes até está associado, tá? Por exemplo, uma compulsão alimentar e obesidade. Enfim, isso tudo fez com que a gente não tivesse uma boa relação com a comida, visse como um alimento bom e um alimento ruim. Esse é saudável, então não é algo que dá prazer, e o que dá prazer é sempre algo que não é saudável. E a gente pode ter ambos na nossa alimentação, tá? O que acontece quando é a dieta restritiva, você proíbe ali algum alimento, é, com esse objetivo de perder peso rápido, isso gera muitas consequências. Por exemplo, desequilíbrio hormonal. Então, o nosso corpo ele se adapta. Eu falo que o nosso cérebro ele não é burro, então ele sempre vai se adaptar. Se você faz uma proibição, é como se aquilo fosse uma ameaça. Então, a forma de defesa dele é aumentar o desejo por aquilo. E além disso, acaba desregulando ali os hormônios de fome e saciedade. Pode haver perda de massa magra quando restringe muito, diminui muito nas quantidades. Você perde, tem a perda de peso rápido, mas não é de gordura. Perde muita massa magra também. E isso faz com que o metabolismo depois fique mais lento, com que tenha mais flacidez, porque perdeu ali a massa magra, o músculo, que é o que sustenta a pele. Tem a diminuição do metabolismo, aumenta o apetite, o desejo, tem queda de cabelo, dificuldade de concentração, estresse, né? Então, tem uma alteração também de humor. E os impactos emocionais, o estresse, a ansiedade, o risco aumentado de desenvolver uma compulsão alimentar, a dificuldade em manter uma alimentação saudável, a frustração por ter que ficar lidando com esse efeito sanfona e se sentindo sempre fracassada, a perda do prazer em se alimentar. Não é errado você ter prazer na comida. Isso se torna ruim quando é somente a sua única fonte de prazer. Mas sentir prazer ao se alimentar é algo normal, é algo comum, é algo bom e saudável. E as alterações frequentes de humor que eu citei. E o que acontece exatamente, né, quando tem ali a restrição alimentar? Então, você proíbe um alimento. Com isso, só de você proibir algo que gosta, você já fica triste. O nosso cérebro já fica triste.
Então vem ali a frustração, a tristeza, né? Algo que você não sente prazer, que é sofrido. E aí, com isso, aumentam os desejos alimentares. Novamente, como eu falei, o nosso cérebro não é burro. Então, ele aumenta o desejo alimentar por aquele alimento proibido. E aí é quando você se permite. Só que ao se permitir, vem alguns pensamentos do tipo: vou aproveitar porque depois não posso comer mais. Vou me despedir, porque depois eu não vou comer mais. Já que eu comi mesmo, então eu vou comer tudo, até passar mal, porque depois eu não vou comer mais. E aí é onde tem esse episódio de exagero. Exagero é diferente de compulsão, tá? Alguns episódios de exagero pode acontecer. Quando isso se torna algo muito frequente, pode vir a ser uma compulsão alimentar. De qualquer forma, os exageros não é algo bom para o nosso dia a dia. Pode acontecer uma vez ou outra, mas a frequência disso tem que ser muito baixa, tá? E aí, com esses exageros alimentares, vem aquele sentimento de culpa, de frustração e o ganho de peso. E aí, o que que essa pessoa faz? Ela se restringe novamente, porque ela vem aquela insatisfação corporal, aquela tristeza, ela não está feliz com o corpo dela, e novamente ela entra aqui nesse ciclo de novamente fazer uma restrição alimentar para perder peso rápido, enfim, e fica cada vez mais difícil de sair. A questão é que 95% das pessoas que fazem dieta retornam ao peso. Ou seja, já é comprovado que fazer somente dieta ou dieta restritiva não funciona, né? E isso acontece porque essa alimentação, ela não costuma trabalhar a reeducação alimentar, essa adoção de hábitos saudáveis, de um relacionamento bom com os alimentos, e por isso não tem o emagrecimento a longo prazo. É num curto prazo e fica com esse efeito sanfona. Então, é muito importante a gente entender isso, para trabalhar o quê? Trabalhar a mentalidade de dieta, saber que não é somente dieta, que não é somente calorias, que a gente precisa sim ter uma relação melhor com os alimentos. E isso é tudo que a gente está trabalhando aqui dentro desse acompanhamento. Então, ficou claro aí sobre dietas? E isso fica muito também o nosso critério, né? Ao seguir algumas pessoas em redes sociais, em ver alguns tipos de informações, a gente fica mais criterioso em não acreditar em tudo que dizem por aí. Combinado, então? Nos vemos na próxima aula.